Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francisco e esse é o meu canal. E nós estamos gravando mais uma aula, né, para o ensino remoto. Ensino remoto que veio por conta da pandemia do coronavírus e nós, professores, estamos tendo que nos virar. Mas isso é muito bom. A gente está aprendendo novas formas de dar aula e hoje eu vou gravar a aula para vocês, a aula de história para os alunos do quinto ano. A aula de história que nós vamos gravar hoje, nós vamos falar sobre democracia, né? Esse sistema de governo pelo qual o Brasil é dominado, né? O qual o Brasil adotou. A aula vai ser bem sucinta, não vai dar para a gente fazer um contexto histórico sobre democracia, mas nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os poderes, né? Um pouco sobre a Constituição brasileira, né? E então nós vamos organizar essas informações da maneira que vocês possam entender, tanto os alunos quanto os professores de quinto ano que tiverem um pouco de dificuldades. Tem alguns professores que entram lá no meu canal e deixam lá o like, falam, ó, sua aula, eu assisti ela para eu conseguir gravar uma aula, ou coloquei lá o link lá na sala e os meus alunos assistiram a aula e conseguiram realizar as atividades. Graças a Deus eu também tenho utilizado a aula de alguns professores, né? Que nesse momento a gente precisa compartilhar. Então vamos lá para a nossa aula. Antes de começar a aula aí, vamos se inscrever no canal, vamos dar um like no canal aí, né? Para que para que a gente possa ter mais tempo aqui no YouTube. Eu estou com pouco tempo, 15 minutos, minhas videoaulas, mas vamos ver se a gente consegue tratar desse assunto que é tão importante. Vamos lá então. Então nós vamos trabalhar sobre democracia, esse sistema de governo, né, que eu acho um dos melhores que tem, mesmo com várias reclamações e várias manifestações, né, que estão agora está na moda, ato antidemocrático, né? Muitas pessoas pedindo a baixa da democracia, quando você fala que é para fechar o Congresso, que é para o Judiciário, né? O Senado. Aí eu fico pensando, mas se fechar o Senado, se fechar um desses três poderes, a gente já não é mais democracia, né? Porque a gente precisa de todos esses poderes em conivência para que haja uma democracia plena no Brasil. E graças a Deus nosso Brasil tem sustentado essa democracia plena, né? É baseado na nossa, direto, professor da aula de história, o professor está a nossa Constituição brasileira. Nós vamos trabalhar um pouco sobre a Constituição brasileira, mas antes eu quero passar para vocês o que significa democracia. Democracia é o seguinte: na democracia, todo cidadão brasileiro que goza de todos os seus direitos, ou estrangeiro que seja repatriado aqui do Brasil e tem o título de eleitor, e tem a partir de 16 anos, ele pode escolher os seus governantes. Mas que governante, o que são governantes, professor? O que nós elegemos? Elegemos o quê? A cada 2 anos no Brasil existe uma eleição. Nessa eleição, nós escolhemos agora esse ano nós iremos escolher prefeitos e vereadores. Rolim de Moura, a cidade onde a gente mora aqui, ela tem 9 vereadores e um prefeito. O prefeito da nossa cidade é o prefeito Lauro, né? Ele, por conta que o prefeito foi cassado, o presidente da Câmara assumiu agora a prefeitura do nosso município de Rolim de Moura. Nós temos então, esse ano nós vamos lá para trocar de prefeito e vereadores, ou permanecer os mesmos, vamos votar para prefeito e vereadores. Isso é a democracia. Daqui 2 anos, nós vamos votar para governador, senador, deputado estadual, deputado federal e senadores. Então daqui mais 2 anos a gente volta às urnas de novo. Quem tem 16 anos e tirou o título de eleitor, ele pode votar para representar, para escolher seus representantes. O que eles fazem, professor? Então nós vamos entender agora um pouquinho.
Já que nós começamos pelo município, os vereadores eles fiscalizam a administração pública, o prefeito, e criam leis, né, que atendam à população do município. Nós temos também o nosso governador de Rondônia, o Coronel Marco Rocha, né, ele foi eleito também pelo voto do povo, né, foi eleito em 2018, vamos chegando aí em 2020 já, 2018 já vai fazer 2 anos que ele foi eleito, e foi eleito também junto com ele 24 deputados estaduais. Fomos às urnas, depositamos os nossos votos, e a função do governador, governar os 52 municípios do estado de Rondônia. Então o estado de Rondônia tem 52 prefeitos. E o Marco Rocha é o governador, ele tem o poder de governar por 52 municípios. Eu não sei onde eu estou arrumando esse 20. Então, já sei por quê. Porque eu estou querendo falar os 24 deputados estaduais, que são eles que votam as leis e que fiscalizam também o poder executivo, que no caso é o governador do estado, o nosso Marco Rocha, entenderam? Então Rondônia é um estado da federação, né? E agora nós vamos lá para o presidente da República. O presidente da República é o Jair Messias Bolsonaro, né? Ele foi eleito também em 2018 e está governando o nosso país. Ele fica em Brasília. E de lá de Brasília ele vai governar as 27 unidades da federação, os 26 estados e mais a capital Brasília, que Brasília é a capital federal, tá? Então nós temos 26 estados e a unidade da federação e a capital do Brasil, que é Brasília. Então de lá de Brasília, o Bolsonaro ele governa todo o nosso país, tá certo? Olha só, as esferas, né? São 3 vias, né? É trivial. O que é trivial? É 3 vias de administração. A administração municipal, a administração estadual e a administração federal. Beleza? Vocês vão aparecer lá no livro de vocês assim, trivial. Aí você vai falar, é porque é 3 tipos de administração. E junto lá com o Bolsonaro, lá em Brasília, né? Ele tem, lá em Brasília, ele tem 81 senadores. Esses 81 senadores, eles ajudam também lá na Câmara, no Senado, a aprovar leis. A lei passa pela Câmara dos Deputados, onde lá tem os deputados federais, que são 513. Gente pra caramba, bastante gente. Então, os 513 deputados, eles aprovam as leis. Tipo, a emenda à Constituição, se eu pegar aqui, a emenda à Constituição, se eles quiserem fazer uma emenda à Constituição, agora eles fizeram uma emenda à Constituição. Há poucos dias, acho que ontem, eles mudaram a data da eleição. Então eles tiveram que fazer uma emenda à Constituição, tiveram que mudar da Constituição aqui a data da eleição. A data da eleição ficou por meio e o final de novembro, se não me falha a memória, mas é isso. Então os deputados, eles fazem as leis e eles aprovam lá na Câmara dos Deputados Federais e mandam para o Senado aprovar. O Senado aprova, manda para o presidente da República, o presidente da República vai lá e vai homologar essa lei, ele vai dar o carimbo dele, a assinatura do presidente da República, para que as eleições possam ser mudadas. Então, olha só, lá nós temos 81 senadores, que são eleitos de cada unidade da federação. Rondônia tem 2 senadores lá, representando o estado de Rondônia. Ele representa a unidade, ou seja, o senador, ele representa o estado, certo? Ele representa o estado de Rondônia. Somente isso, ele representa o estado. Os deputados estaduais, não. Eles representam o povo. Dentro do lado, da Câmara dos Deputados, tem representante de cada segmento da sociedade. Os indígenas, tem representante das mulheres, representante dos negros, representante dos empresários, dos pecuaristas,
tem as bancadas. Lá eles escolhem as bancadas. A bancada ruralista, a bancada da educação. Então é lá, lá na Câmara dos Deputados Estaduais que começam as discussões sobre leis para melhoria para cada segmento da sociedade, né? E aí, nós também temos, vamos citar um pouco aqui também, que está na aula de vocês, a nossa Constituição Federal. Né? A nossa Constituição Federal, não tem como existir democracia sem a Constituição Federal. Aqui dentro da Constituição Federal tá todos os direitos e garantias do cidadão brasileiro, a Constituição de 1988. Então, o que nós temos que fazer? Todo presidente da República, os senadores, deputado federal, governador, prefeito, deputado estadual, vereadores, professores, aluno, pai, todo mundo tem que seguir a Constituição Federal, que é ela que nos baseia. Aqui que está as garantias e direitos adquiridos, também tem os deveres aqui dentro da Constituição Federal. Então, a Constituição Federal ela é o pilar, ou seja, quando você vai construir uma casa, você tem que fazer aquela base. Já viu seu pai construir o muro? Aí ele põe a ferragem, daí ele enche de concreto, aí você fala, pai, mas por que tem que colocar isso? Aquela lá é a base. Se você não colocar aquela base de concreto lá, o seu muro vai cair, sua casa cai. Então, sem a Constituição, a casinha cai. Sem a Constituição, não tem democracia, não existe lei, porque aqui está todas as leis, todo um livro de regras e leis que rege o Brasil, né? O nosso país, tá certo? E aí a Constituição, aqui dentro da Constituição, aqui ela fala direito à educação, fala sobre a educação, saúde, meio ambiente, tá certo? No livro de vocês vai ter lá um texto sobre o meio ambiente, lá que vocês vão precisar ler. O artigo que trata do meio ambiente é o artigo 225, tá? Vocês, que vai ter o livro de vocês, que como a gente tem pouco tempo, a aula, não dá para fazer a leitura de todo o artigo, mas ele vai estar aí para vocês lerem. Ele vai falar sobre a floresta amazônica, né? A Mata Atlântica, ele vai falar sobre todos os biomas brasileiros que estão no livro de Geografia e está na Constituição Brasileira, sobre o uso dos biomas, sobre de quem é a obrigação de proteger os biomas, né? Sobre o meio ambiente, como nós devemos utilizar os recursos naturais, essas leis que regem todos os recursos naturais. Entendeu? Você não pode usar o recurso natural de qualquer jeito. Para você tirar uma areia, por exemplo, aqui o pessoal do Areal, tirar a areia, ele precisa de uma lei ambiental, precisa de uma autorização. E aí ele precisa fazer um projeto, levar no SEDAM, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, tirar uma licença para poder explorar, né, essa areia, para tirar areia, cascalho. Esse dia eu fui pedir um caminhão de cascalho aqui, o menino falou assim, rapaz, era mais barato, agora subiu, porque só um rapaz aqui pode vender cascalho pra gente, que ele conseguiu a licença ambiental, e aí ele pode vender, e ficou um pouco mais caro. Onde está essa licença ambiental? Ela está aqui, ó, dentro da nossa, como ele conseguiu tirar? Porque ele foi lá no artigo 225 e está aqui onde rege sobre todos os biomas, floresta amazônica, todo o patrimônio ambiental. Ela rege sobre o meio ambiente. Rege também sobre a educação, lá no artigo 5. O artigo 5 da Constituição, é o 5º da Constituição, ele é o artigo de garantias de direito. E é lá nesse artigo 5º que está a garantia do professor, da minha docência, o meu dever, o seu dever, o dever do pai, o dever da família, a obrigatoriedade da educação. Está tudo ali no artigo 5, no artigo 5º da Constituição Brasileira. Esse pequeno livro aqui, mas que é ele que nos sustenta de pé e que nos dá parâmetros para reger todas as nossas leis brasileiras. Beleza? Então, se inscrevam no canal, dê o link lá, o like lá, compartilhe o link para que os outros professores possam assistir. Beleza, pessoal? Eu sou o Francisco e esse é o meu canal.